Chassis de alumínio, aço ou carbono na MotoGP? Só a KTM não usa chassis de alumínio na MotoGP. Na principal categoria do motociclismo mundial MotoGP, os protótipos são muito mais que duas rodas, motor e carenagem. O chassis, por exemplo, desempenha um papel muito importante, juntando tudo isso e mais um pouco, e transmitindo a potência do motor para a roda e ao chão. E à medida que a competição se intensifica nas pistas, os fabricantes estão selecionando estrategicamente o melhor material para obter vantagem competitiva. E a KTM conquistou 7 vitórias com o quadro de aço, 2 de Binder e 5 de Oliveira. Depois a KTM mudou para o chassis de carbono em 2023. E até agora essa mudança não rendeu nenhum sucesso inovador, ou pelo menos nenhuma outra vitória em GPs na categoria principal. Até o momento, 112 vitórias em GPs da KTM foram registradas na categoria de entrada, 7 das quais ocorreram nas primeiras 7 corridas de 2025, 5 de Rueda e 2 de Piqueiras. Apenas 22 dessas vitórias em GPs foram na era dos motores 2 tempos de 125 cilindradas com chassis de alumínio. Na categoria de 250 cilindradas, a KTM conquistou 9 vitórias em GPs de 2006 a 2008. A KTM também venceu 14 corridas do Campeonato Mundial com o quadro tubular de aço de 2017 a 2019, graças a Oliveira e Binder. Em 2019, Brad Binder perdeu a disputa pelo Campeonato Mundial de Moto2 para Alex Marques por apenas 3 pontos. No total, a KTM conquistou um total então de 142 vitórias em GPs de motociclismo e 510 títulos mundiais entre 1974 até hoje. Quando da entrada da KTM na MotoGP, há alguns anos atrás, o CEO da KTM, Stefan Pierre, descreveu o conceito de quadro de aço como uma religião. Ele disse que isso fazia parte do DNA da KTM, porque todas as motos de produção da Mattighofen são vendidas com quadros de aço, nas suas palavras. Disse serem líderes mundiais em tecnologia de quadros de aço. A marca KTM, que teve origem nas corridas off-road, foi inicialmente ridicularizada por todos os competidores, especialistas e pilotos de ponta devido ao seu conceito único de MotoGP. Este conceito funcionaria no motocross e aparentemente também na Moto3, mas não atingiria seus objetivos no Campeonato Mundial de MotoGP, disseram os céticos e sabichões. Quando o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Paul Espargaró, conquistou o 3º lugar no GP de Valência de 2018 e até mesmo ultrapassou Marc Marques de forma desrespeitosa, as vozes críticas se calaram. Em 2023, a KTM terminou em 2º lugar no Campeonato Mundial de Construtores. Brad Binder havia conquistado o 2º lugar no Campeonato Mundial de Pilotos, com um quadro de aço. 2 anos antes, até o GP do Texas, e Binder e Oliveira estiveram quase alcançando o 3º lugar no Campeonato Mundial de Equipes. E desde o primeiro triunfo de Brad Binder na MotoGP pela KTM no GP de Brno em 2020, a empresa austríaca comemorou mais 6 triunfos na MotoGP, o mais recente de Oliveira em Buriram em 2022. A equipe de Alta Áustria se consolidou na categoria rainha e causou comoção quando, de forma totalmente inesperada, novas motos com chassi de carbono saíram dos boxes para o teste de segunda-feira após o GP de Misano lá em 2023. E com sua nova tecnologia de carbono, a KTM garantiu novamente o 2º lugar no Campeonato Mundial de Construtores em 2024, mas o retorno ao degrau mais alto do pódio falhou até agora com o quadro de carbono. A KTM não vence uma corrida na categoria principal em superfícies secas desde a vitória de Miguel Oliveira no GP de Barcelona, 4 anos atrás. É bastante tempo, e essa seca toda pode também ajudar a KTM a ser retirada da MotoGP, já que os novos donos não são tão adeptos desse esporte. Assunto que falamos nesse vídeo, que eu vou deixar aqui no card para você. E o quadro convencional de alumínio continua sendo uma aposta segura no motociclismo. A Suzuki confiou no alumínio até sua retirada no final de 2022. Ducati, Aprilia, Yamaha e Honda ainda o fazem até hoje. Em entrevista, Stefan Pierre disse que nos campeonatos mundiais de Moto3 e Moto2 demonstraram que esse conceito de quadro de aço poderia ser bem sucedido
e ele diz que estavam convencidos de que também poderiam torná-lo um sucesso na MotoGP. Alguns críticos argumentaram que o proprietário não deveria poder determinar o tipo de material do quadro utilizado. Essa decisão deveria ser deixada para os engenheiros e técnicos do departamento de corridas. Mas a KTM já havia conquistado o terceiro lugar em Brno em 2019 com Johan Zarco e também Pol Espargaró colocou a RC16 em segundo lugar no grid naquele mesmo ano. Com o chassi de carbono, o estreante Pedro Acosta conquistou 5 pódios pela equipe Red Bull KTM Tech 3 no ano passado, e brilhou 4 vezes entre os 3 primeiros nas provas sprint. Outros fabricantes, no entanto, também obtiveram sucesso com quadros de aço. A Ducati venceu com Casey Stoner usando um quadro de aço no Campeonato Mundial de MotoGP de 2007. O monocoque de carbono da Desmosedity, introduzido pelo engenheiro Filippo Preziosi, foi imediatamente descartado em 2011 a pedido de Valentino Rossi. Mesmo antes da era Rossi, o piloto de fábrica da Ducati, Loris Capirossi, criticou o monocoque de carbono, excessivamente rígido, dizendo que o motor serve como peça de suporte de carga, mas é duro como uma rocha, descrevendo a condição da Desmosedity, que não oferecia muita percepção dos limites dos pneus ao pilotar no limite. Enquanto isso, o chassi de alumínio da Ducati tornou-se praticamente imbatível. A KTM manteve firmemente o conceito de aço após suas primeiras vitórias e isso não foi questionado por um tempo. Mas, em 2025, nenhuma das 4 estrelas da KTM na MotoGP conseguiu um pódio até agora. Portanto, a troca do aço pelo carbono ainda não pode ser descrita como um sucesso retumbante. Como você viu, desde 2012 o grupo Pier domina o Campeonato Mundial de Moto3, conquistando 6 títulos mundiais, com quadros de aço, demonstrando o potencial deste material tradicional nas corridas. No entanto, a Kalex vem dominando a categoria Moto2 com quadros de alumínio, comprovando a versatilidade e a resistência desse material leve. E na MotoGP, a KTM conquistou vitórias com quadros de aço, mas a transição para a fibra de carbono em 2023 ainda não produziu resultados inovadores. Apesar do ceticismo inicial, a abordagem inovadora da KTM causou espanto na indústria. E a mudança de quadros de aço para a fibra de carbono na MotoGP gerou um debate acirrado entre especialistas e entusiastas. Enquanto alguns acreditam na resistência tradicional do aço, outros defendem a leveza e a tecnologia avançada da fibra de carbono. A decisão de escolher o material certo para quadros de motocicletas pode determinar o desempenho de um fabricante na pista. Com cada material oferecendo vantagens e desafios únicos, a batalha dos materiais na MotoGP continua a se desenrolar, moldando o futuro do motociclismo. Fique ligado enquanto os principais fabricantes do mundo ultrapassam os limites da inovação e do desempenho na busca incansável pela vitória, também na principal categoria do motociclismo mundial, a MotoGP. E lembre-se, o tradicional nem sempre fica para sempre. E por outro lado, o novo também nem sempre se mostra a melhor opção. Você acabou de assistir uma informação que te interessou com certeza. Agora aqui na descrição tem um vídeo, é o vídeo 1. Acesse ele, assista, eu prometo que eu vou mudar a tua vida financeira de forma positiva, para sempre. Assista lá o vídeo. Se você gostar daquilo que eu falo nesse vídeo, entre em contato comigo. Meu contato também está aqui na descrição. Repito, eu mudo para sempre a tua vida financeira de forma positiva, eu prometo. E aqui no canal, o de sempre. Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo.